O Prêmio Nobel de Física de 2024 é, talvez, um dos mais importantes dos últimos anos. Ele recompensa trabalhos revolucionários sobre inteligência artificial. Muitas coisas vão mudar graças a essa invenção. Vamos poder desenvolver veículos autônomos. Vamos melhorar drasticamente os diagnósticos a partir de imagens médicas. Vamos criar robôs cada vez mais sofisticados. A lista é muito longa. Poucas pessoas sabem, mas a inteligência artificial que usamos hoje foi criada a partir de modelos provenientes da física. Vamos falar sobre as ideias geniais que permitiram o surgimento da inteligência artificial, sobre o que isso nos diz sobre o funcionamento do nosso próprio cérebro. E há uma controvérsia sobre a legitimidade de se dar um prêmio Nobel de Física a trabalhos em informática. Vou explicar por que eu acho que, na verdade, isso é totalmente justificado. O prêmio foi atribuído a John Oppield e a Geoffrey Everest Hinton. Ele é o descendente de George Everest, aquele que deu seu nome ao Monte Everest. Vamos começar por John Oppield. É ele quem, nos anos 80, lançou as bases do aprendizado de máquina, em inglês Machine Learning, que está no cerne da inteligência artificial moderna. Antes dele, os computadores funcionavam apenas com base em algoritmos, que se assemelhavam a receitas de cozinha, onde se seguia as etapas uma a uma. Quando você faz um bolo, você segue um algoritmo. Por exemplo, se os ovos estiverem um pouco velhos, você vai testar se estão frescos mergulhando na água. Você vai testar condições. Se os ovos afundam, é bom, eles ainda estão frescos. Se flutuam, você pode jogá-los no lixo. Os computadores fazem isso. Eles vão testar certas condições e, dependendo do resultado, agirão de uma maneira ou de outra. Não é assim que nosso cérebro funciona. Se um de seus amigos ligar para você com um número oculto, assim que você ouvir a voz dele, você vai reconhecê-lo. Seu cérebro não vai começar a comparar a voz ao telefone com a voz de todos os seus amigos um por um. Se você der esse problema a um computador antigo, o algoritmo vai extrair os dados da voz ao telefone e vai compará-los com a voz de Bertrand, de Gontran, de Germain, de Firmin. Se você tiver muitos amigos, isso vai levar tempo. Ao contrário, seu cérebro tem na memória as diferentes vozes de seus amigos. E a partir da voz ao telefone, ele vai se dirigir diretamente para a solução correta. Oppield, portanto, se inspirará na estrutura do cérebro para fabricar máquinas mais eficientes. Oppield é um físico, mas também trabalhou em biologia. O fato de estar em contato com várias áreas, como física, biologia e informática, o ajudou muito. No cérebro, os neuroníons estão conectados uns aos outros, e o estado de um neurônio depende do estado de seus vizinhos ou, de qualquer forma, dos neuroníons que estão conectados a ele. Oppield imaginou neuroníons artificiais que funcionam de maneira semelhante. O objetivo é dispor um certo número de neuroníons e conectá-los da maneira correta. A primeira ideia genial é copiar um funcionamento que é conhecido no cérebro humano. Quando dois neuroníons são ativados ao mesmo tempo, sua conexão se fortalece. É isso que cria as associações. Se durante um mês, toda vez que eu dou comida ao meu cachorro, eu toco um sino, os neuroníons serão ativados ao mesmo tempo. E se um dia eu tocar a campainha sem lhe dar comida, ele virá reclamar porque uma conexão terá se formado entre os neuroníons associados à campainha e os neuroníons associados à comida. Para simplificar, vamos dizer que um neurônio artificial pode estar apenas em dois estados. O estado ativado, que vamos numerar como +1, e o estado desativado, que vamos numerar como -1. Este neurônio está conectado a um certo número de vizinhos e haverá dois tipos de conexões. As conexões positivas, em verde, com neuroníons que desejam estar no mesmo estado que o neurônio central. Em biologia, isso corresponde aos neuroníons excitatórios. E conexões negativas, em vermelho, com neuroníons que desejam estar em estados opostos. Em biologia, isso corresponde aos neuroníons inibidores. Portanto, quando você considera dois neuroníons, o neurônio I e o neurônio J, é necessário levar em conta o estado do neurônio I, que chamaremos de SI.
SI é igual a mais 1 ou a menos 1 se o neurônio estiver ativado. SI é igual a mais 1 se o neurônio estiver desativado. SI é igual a menos 1. Também é necessário levar em conta o estado do neurônio J, que chamaremos de SJ. E, finalmente, é preciso considerar a conexão entre os dois. Essa conexão, vamos chamá-la de WIJ. Nosso objetivo, lembro, é que a conexão se fortaleça quando os dois neuronídeos são ativados ao mesmo tempo. Então, eu quero uma conexão positiva em verde quando os dois neuronídeos valem ambos mais 1 ou ambos menos 1. E, ao contrário, se os neuronídeos estiverem em estados diferentes, vamos colocar uma conexão negativa em vermelho. Às vezes, e é aí que fica interessante, as conexões não são as corretas. Aqui, temos dois neuronídeos ativados ao mesmo tempo. No estado mais 1, deveria haver uma conexão positiva em verde entre os dois. E, infelizmente, a conexão é negativa em vermelho. Há um conflito. John Opfield então encontra uma fórmula que mede o conflito total em toda a rede de neuronídeo. SI e SJ são os estados dos dois neuronídeos conectados. WIJ é a conexão que é vermelha ou verde, e esse símbolo significa que estamos fazendo a soma de todas as conexões da rede. O que queremos é minimizar o conflito. E, portanto, queremos que essa fórmula tenha o menor valor possível. E é aí que o fato de John Opfield ser físico vai desempenhar um papel importante. Há um domínio na física onde também existem objetos que interagem com seus vizinhos, que é o domínio do magnetismo. Para conhecer as propriedades magnéticas de um material, por exemplo, um pedaço de ferro, vamos modelar todos os átomos desse material como pequenos ímãs. Um ímã é composto por um polo norte e um polo sul, portanto, aponta em uma certa direção. Podemos representar isso por uma seta, a grandeza física associada a essa flecha. Chamamos de spin. Portanto, os átomos têm spins orientados em todas as direções. Na verdade, na prática, as direções dessas flechas não serão aleatórias. Os átomos interagem com seus vizinhos. Portanto, se o átomo central perceber que todos os seus vizinhos têm seu spin orientado para cima, devido às interações, ele seguirá o movimento e também terá um spin que se orientará para cima. O spin do átomo I é denotado como SI. O spin do átomo J, nós o notamos como SJ, e você pode estar prevendo a interação entre os dois, nós anotaremos como WIJ. Desde há muito tempo, sabe-se calcular a energia total desse tipo de sistema. A fórmula é a seguinte: a energia total é igual a menos a soma de V, xc, x, SJ. É exatamente a mesma fórmula que permitia calcular o conflito entre os neuronídeos. Se esse fosse o estado do neurônio, ativo ou inativo, aqui seria o spin do átomo, e em ambos os casos, V é a interação. É o vínculo entre os dois spins ou entre os dois neuronídeos. E assim, Opfield vai dizer que, no rede de neuronídeos, o conflito é a mesma coisa que a energia. Em vez de minimizar o conflito, vamos minimizar a energia, o que dá no mesmo. Além disso, esse é um comportamento muito comum na física. Os sistemas tendem a minimizar sua energia. Isso vem do segundo princípio da termodinâmica. Se você estiver interessado, nos últimos meses eu fiz alguns vídeos sobre o assunto. Então, vamos resumir. Queremos imitar o comportamento dos neuronídeos biológicos. Queremos imitar o fato de que, quando dois neuronídeos são ativados ao mesmo tempo, sua conexão se fortalece. Para isso, Opfield estabelece uma fórmula que mede o conflito entre os neuronídeos. E como ele é físico, ele vai se basear na fórmula que mede a energia dos spins nos sistemas magnéticos. Graças a essa fórmula, a rede de neuronídeos poderá armazenar elementos em memória.
Por exemplo, vamos dar a ele várias imagens da letra escritas de maneiras diferentes, e ele vai armazenar isso na memória. Fazemos a mesma coisa com todas as letras do alfabeto. Então, aqui, treinamos a rede, e depois, vamos dar a ela uma imagem um pouco borrada, uma letra um pouco mal escrita, e a rede vai te dizer a qual letra isso se parece mais. O ponto importante. O ponto realmente revolucionário dessa invenção é que a rede de neuroninhos não vai fazer isso com um algoritmo linear, não vai seguir receitas passo a passo. Esse foi o exemplo que demos com a voz do seu amigo ao telefone. Um algoritmo clássico seria obrigado a comparar o som com milhares de elementos que ele armazenou de maneira um pouco trabalhosa. A rede de neuroninhos vai muito mais rápido. Ela faz como você. A partir do sinal de entrada, ele vai se direcionar diretamente para a resposta correta. Ele vai cair na resposta certa. Há realmente essa ideia de cair, de descer. Vamos ver por que logo depois. E a rede vai conseguir fazer isso porque você a treinou antes. Quando você lhe dá várias letras para analisar, o que acontece é que a rede vai modificar as interações entre os neuroninhos. Ele vai modificar os vínculos. W e J. É assim que a rede aprende. Eles mudam os vínculos. Eles mudam as interações. W e J entre os neuroninhos. Mas os W e J, como vimos, estão na fórmula da energia. Portanto, quando você treina a rede, você modifica os W e J e, assim, modifica a energia. Pode-se representar a energia como uma superfície com vales e picos. Cada ponto da superfície corresponde a uma imagem com pixels que assumem tal ou tal valor. No fundo dos vales, a energia é baixa e, portanto, é para lá que o sistema vai se direcionar. O sistema tende a reduzir sua energia. Você vai fornecer à rede de neuroninhos várias imagens da letra. Ele vai aprender o que é a letra ao modificar as interações W e J. E, portanto, isso vai modelar a paisagem da energia com vales e picos que vão se formar. É um pouco isso que acontece quando você aprende algo no seu cérebro. Novas conexões se formam entre os neuroninhos. Aqui é a mesma coisa. Modificamos as interações W e J como a energia depende dos W e J. Quando a rede aprende, há vales que vão se formar. Esse vale, por exemplo, foi causado pelo aprendizado da letra. E o que é muito prático é que em uma mesma superfície você poderá armazenar outros elementos em memória. Você vai cavar outros buracos em outros lugares. Por exemplo, aqui, isso corresponde à letra B. Ali, isso corresponde à letra C, etc. Isso foi a fase de aprendizado. Passamos de uma superfície plana para uma superfície com vales. Agora, podemos passar para a fase de uso. Eu desenho uma letra. Cada pixel da imagem vai corresponder a um neurônio. E para simplificar, vamos dizer que o pixel é ou preto ou branco. Portanto, o neurônio associado ao pixel será ativado no estado +1. Ou desativado no estado -1. E o que eu quero é comparar o desenho que fiz com a memória que está armazenada na rede neural. Vou verificar se meu desenho é compatível com a rede. Eu coloco os valores dos pixels, preto ou branco, portanto +1 ou -1, e vejo se isso é compatível com a rede, com os vínculos W e J. Eu verifico se não há muitos conflitos. Aqui, por exemplo, está perfeito. O neurônio central está no estado +1. Os neuroninhos à esquerda também. Os vínculos entre eles são verdes. Quando o vínculo é verde, queremos que os dois neuroninhos estejam no mesmo estado. E aqui, isso funciona. E à direita, os vínculos são vermelhos. Queremos que os neuroninhos estejam em estados opostos. E é exatamente isso que acontece. Os neuroninhos da direita estão no estado -1, enquanto o neurônio central também está no estado -1. Portanto, tudo está bem. Não há nenhum conflito. Por outro lado, se eu desenhar como um pé e o neurônio mais à esquerda estiver no estado -1, a conexão é verde. É necessário que os dois neuroninhos estejam no mesmo estado. E aqui isso não acontece. Portanto, há um conflito. Nós não queremos que haja conflito. Queremos que a letra que eu desenhei seja a mais próxima possível das imagens que estão armazenadas em memória.
Então, vamos modificar os pixels, vamos modificar os neurônios, um por um, para reduzir o conflito. E vimos que o conflito é a mesma coisa que a energia, e é representado por esta superfície com vales e montanhas. Então, a partir do meu desenho feio, vamos modificar os pixels para reduzir o conflito, para reduzir a energia. E diminuir a energia é como descer nesse paisagem, é como cair nos vales. Então você parte de um certo ponto na superfície, isso corresponde à imagem que eu desenhei, e você desce, diminui a energia, até cair no vale mais próximo. Se você cair nesse vale, a rede neural vai te dizer: ok, seu desenho estava feio, mas eu reconheci que era uma. É um pouco a mesma coisa que acontece no seu cérebro. Mesmo que a semelhança seja vaga, você vai encontrar pontos em comum. Você compara, por exemplo, um rosto a todos aqueles que você tem na memória, e seu cérebro se dirige para a solução mais próxima. A rede neural vai necessariamente cair em um vale, em um mínimo. Então, mesmo que a imagem esteja com ruído, mesmo que a imagem esteja borrada, ela fará uma escolha. Por exemplo, se eu fizer este desenho e eu realmente não sou bom em desenhar e eu der este desenho ao ChatGPT, ele vai reconhecer que são as letras A e Z. Eu nem disse a ele que eram letras. Ele poderá até descrever as emoções dos bonecos. Então, acontece que o ChatGPT não se baseia nas redes de Ophield, das quais acabamos de falar, mas em algo mais eficiente, que foi justamente desenvolvido pelo segundo laureado do Prêmio Nobel, Geoffrey Hinton. O problema das redes de Ophield é que você não pode armazenar muitas coisas em memória. Se eu adicionar muitos elementos na memória, os buracos ficarão muito próximos uns dos outros. Aqui, por exemplo, se eu quiser adicionar a letra D à memória, vou adicionar um espaço, mas se eu colocá-lo muito perto daquele, eles vão se misturar. Você vê aqui, não criamos dois buracos distintos, então isso não vai funcionar. Depois de um tempo, não há mais espaço suficiente. Você não pode armazenar tantos elementos quanto quiser. Então vai resolver esse problema adicionando na rede o que chamamos de neurônios ocultos. Mais cedo, associamos um neurônio a cada pixel. Hinton vai intercalar uma camada intermediária de neurônios ocultos entre os neurônios associados aos pixels e o resultado. Esses neurônios intermediários, esses neurônios ocultos, não correspondem a nada a priori, não são pixels, mas a rede vai usá-los, ela vai usar esses neurônios ocultos para comprimir as informações e, assim, conseguirá armazenar muito mais coisas. O que será armazenado nesses neurônios ocultos são as estruturas em grande escala da imagem. Graças a isso, em vez de ficar com o nariz colado na imagem olhando pixel por pixel, nós deszoamos um pouco, tomamos distância e detalhamos as estruturas. A camada oculta permite interpretar os dados e fazer aparecer estruturas. A rede de neurônios vai poder encontrar os pontos comuns entre as imagens, vai fazer generalizações e, de certa forma, vai entender melhor os dados. Não é o mesmo tipo de compreensão que o cérebro humano faz. Mas, na minha opinião pessoal, é uma forma de compreensão. Depois, claro, isso depende de como definimos o que é compreender. Então, podemos colocar várias camadas ocultas. Temos uma rede que é mais profunda, que vai fazer aprendizado profundo, em inglês, Deep Learning. Então, essa foi a primeira melhoria, os neurônios ocultos. E segunda coisa, às vezes, na paisagem que traçamos para a energia, há pequenos buracos que vão se formar. Então, às vezes ficamos um pouco incomodados, pois a rede pode cair nesse pequeno buraco, nesse mínimo local, e dar uma solução que não é ótima. Por exemplo, aqui há um pequeno buraco que se formou, mas preferiríamos que o sistema descesse no buraco profundo ao lado. Isso corresponderia a uma solução que é muito melhor, que tem uma energia muito mais baixa. E para resolver isso, a outra ideia importante de Hinton é adicionar aleatoriedade. A rede de Hinton não vai descer o tempo todo em direção às energias mais baixas. De vez em quando,
De forma aleatória, ela vai subir um pouco. É como se estivéssemos agitando o sistema. A imagem que podemos dar é a de que você deixa uma bolinha rolar sobre a superfície. Naturalmente, ela vai descer em direção ao buraco mais próximo, e para evitar que ela fique presa no pequeno buraco, agitamos. Assim, a bolinha vai subir de vez em quando de maneira aleatória. E ela vai poder cair em um buraco mais profundo. Essa agitação será descrita por Hinton exatamente da mesma maneira que as agitações térmicas. Você sabe, em um ambiente, quanto mais quente estiver, mais as moléculas estão agitadas. Lá, é a mesma coisa. Hinton usou as mesmas equações que na termodinâmica e na física estatística. Portanto, mais uma vez, são realmente modelos provenientes da física que permitiram melhorar a inteligência artificial, graças aos neuroninhos ocultos e à adição do aleatório. Com a flutuação térmica, Hinton melhorou consideravelmente as redes de Ophield. E hoje, graças às redes de neuroninhos, a inteligência artificial é capaz de reconhecer imagens complexas. Claro, essa é uma utilização entre milhares de outras. Por exemplo, você pode percorrer a rede na outra direção para gerar imagens desta vez, e você pode até ajustar as flutuações aleatórias causadas pela agitação térmica. Se eu pedir ao Midjourney para gerar imagens de gatinhos que estão indo viajar, se eu colocar pouca aleatoriedade, ele sempre vai acabar gerando o mesmo tipo de imagens. E quanto mais aleatoriedades eu adiciono, é um pouco como se eu aumentasse a temperatura na rede de neuroninhos. Mas as imagens vão ser variadas. Lá, eu aumento ainda mais, ele vai me propor soluções ainda mais diversas. Bom, está longe de ser perfeito. Por exemplo, em Paris, faz tempo que não vou lá, mas me parece que só existe uma Torre Eiffel. E, a partir daí, vamos aprimorar os algoritmos, aumentar a potência de cálculo. E isso vai gerar resultados ainda mais espetaculares. Em outro campo de aplicação, é possível prever a forma que uma proteína irá assumir ao se dobrar apenas a partir da sequência dos aminoácidos. E para isso, sempre da mesma forma, treinamos a rede. Isso cria uma superfície de energia. E então deixamos o sistema cair no vale mais próximo. Então, não é física teórica, é realmente uma tecnologia. Mas, historicamente, o Prêmio Nobel de Física recompensa bastante pouco os avanços teóricos. É um prêmio que recompensa muito mais as observações experimentais e as aplicações tecnológicas. O Prêmio Nobel 2023, por exemplo, sobre os impulsos ultracurtos, não é um avanço teórico, mesmo que tenha sido necessário pensar de maneira abstrata, é um avanço tecnológico. Outro exemplo, Albert Fertis, um dos 17 prêmios Nobel franceses em física. Foi recompensado em 2007 por trabalhos sobre a spintronica. É uma tecnologia baseada nos spins, da qual falamos no início, e que permite armazenar dados computacionais e fabricar sensores médicos. Portanto, o prêmio deste ano de 2024 se encaixa perfeitamente no espírito do Nobel de Física. São modelos físicos que foram utilizados para criar uma nova tecnologia, a inteligência artificial. E qual tecnologia? Temos aqui uma ferramenta que está transformando completamente nossa sociedade e que certamente nos ajudará a entender o funcionamento do nosso próprio cérebro. Portanto, a controvérsia sobre colocar essa descoberta na categoria do Prêmio Nobel de Física. Eu entendo que as pessoas tenham dúvidas, mas para mim isso é perfeitamente justificado. Por outro lado, ainda há uma controvérsia sobre a ética relacionada à tecnologia. De fato, há um debate a ser feito sobre o uso da inteligência artificial. É uma ferramenta extremamente poderosa que pode trazer benefícios incríveis, mas que também pode causar muitos danos se usada com más intenções. E dar o prêmio Nobel sobre isso é uma ótima maneira de iniciar a discussão. É uma maneira de dizer que o assunto é muito importante e que deve ser debatido de maneira inteligente e nuançada. Existem perigos, não é uma tecnologia inócua. Há realmente uma diferença de natureza em relação às tecnologias anteriores. Se as máquinas acabarem aumentando sua inteligência de maneira autônoma, sem a ajuda dos humanos, pode haver um descontrole.
Claro, ninguém é capaz de prever o que vai acontecer, mas isso não impede que seja necessário ter consciência do perigo. Se eu soltar o volante na estrada, não vou conseguir prever exatamente o que vai acontecer, mas sinto que há um perigo. Aqui é a mesma coisa, na minha opinião. É preciso ter certeza de manter o volante nas mãos. É preciso ter certeza de manter o controle. Espero que você tenha gostado. Se você quiser que a inteligência artificial do YouTube destaque este vídeo, dê um like. Nos próximos episódios, continuaremos a série em andamento sobre a relatividade. Enquanto isso, cuide-se bem e que a ciência esteja com você.